Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje a gente vai parar para pensar num negócio que fazemos o tempo todo sem nem notar. Nos comunicar. Mandamos um e-mail, um áudio e pronto. Em segundos a mensagem está do outro lado do mundo. Agora vamos rebobinar essa fita. Imagina um mundo onde essa mesma mensagem dependia, sei lá, da velocidade de um cavalo, da coragem de um mensageiro e da integridade de um pedacinho de cera. A nossa missão hoje é explorar exatamente isso, como a comunicação funcionava na Idade Média. Um desafio logístico, político fundamental. Para isso, a gente está se baseando num artigo super detalhado do site História Medieval. Ok, vamos desvendar isso. É uma ótima provocação, porque no fundo, entender esse sistema é entender a própria estrutura de poder da época. O artigo deixa isso muito claro. Cada carta não era só informação. Era um objeto físico, um objeto carregado de autoridade, sabe? Quase uma extensão da pessoa que enviou. O que eu acho fascinante aqui é que a materialidade da mensagem, o objeto em si, era tão importante quanto o conteúdo. Às vezes até mais. E essa materialidade começa de uma forma bem orgânica, digamos assim. O suporte mais comum, o pergaminho, era feito de pele de animal, carneiro, cabra. O artigo descreve que era um processo caro, demorado. Tinha que raspar, esticar, polir a pele. Isso por si só já dá outra dimensão para a coisa, né? Não era só pegar uma folha de papel. Exatamente. E isso tem uma consequência social, assim, gigantesca. Se o material é caro e difícil de produzir, a comunicação escrita vira um artigo de luxo, uma ferramenta da elite. O artigo aponta que o papel, que era mais barato, só começou a se espalhar na Europa lá pelo século XIII, vindo do mundo árabe. Antes disso, era o pergaminho que reinava. Isso quer dizer que a alfabetização em si era quase irrelevante para a maioria. Mesmo que um camponês soubesse ler, ele teria onde escrever, com o que escrever? Essa é a pergunta-chave, e a resposta é: provavelmente não. A comunicação dele seria oral. Já para um nobre, um bispo, um rei, a carta era uma ferramenta de poder indispensável. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a própria existência física de uma carta em pergaminho, antes mesmo de ser lida, já era uma declaração de status. Dizia, quem mandou isso aqui tem recursos, tem poder. Era o oposto do descartável. Cada mensagem era um investimento. E o ato de escrever também parece que era um ritual. A fonte menciona as ferramentas, penas de ganso ou cisne, que precisavam ser apontadas o tempo todo, e a tinta, feita de uma mistura de sulfato de ferro com galha de carvalho. Parece um negócio que exige muita paciência, né? O formato variava, claro, desde bilhetinhos comerciais até documentos diplomáticos enormes, mas todos dobrados com cuidado para proteger o conteúdo. Essa dobra nos leva a um ponto crucial que o artigo explora muito bem: a segurança. Com tanto em jogo, como o destinatário podia ter certeza de que a mensagem era autêntica, de que não foi lida no caminho? E é aqui que fica realmente interessante. A tecnologia medieval de autenticação, que eram os selos, eles eram a garantia contra falsificação, contra curiosos. O mais comum era o selo de cera. O remetente pingava cera quente, vermelha ou verde, na dobra do pergaminho e pá! Pressionava o sinete dele, que era um anel ou um carimbo com um brasão. A cera endurecia e criava um lacre, que era uma barreira física e uma assinatura visual. Inconfundível. E quebrar esse lacre era um ato gravíssimo. Não era só abrir a carta de outra pessoa, era violar a autoridade do remetente. Para documentos de importância máxima, tipo as bulas papais, o negócio subia de nível. Eles usavam a bula, um selo de chumbo pendurado por um cordão de seda. Espera aí, então o selo não era só para fechar a carta, era quase uma relíquia. Quebrar um selo do Papa era tipo um ato de heresia? Precisamente. A bula papal tinha de um lado as imagens de São Pedro e São Paulo, e do outro, o nome do Papa. Era a representação máxima da autoridade da Igreja. Romper aquilo era desafiar Deus na terra. O artigo menciona a variedade de imagens. Reis apareciam no trono com cetro e coroa, bispos usavam a imagem de santos, e as ordens militares tinham seus símbolos, como o famoso selo dos templários, com 2 cavaleiros num cavalo só, simbolizando a pobreza e a fraternidade.
Caramba! É incrível pensar que um pedacinho de cera ou chumbo carregava todo esse peso político e legal. A confiança no sistema era a base de tudo. Sim, e essa confiança era material, era visível. O selo era uma extensão física da presença de quem mandou a carta. Receber uma carta com o selo do rei era como ter um pedaço do próprio rei ali, na sua frente. O selo não apenas lacrava a mensagem, ele era a autoridade. Certo. Então, a gente tem a carta, que é um objeto de poder, e o selo, que é a garantia de autenticidade. Mas essa autoridade toda, esse pedaço do rei, ainda precisava de alguém para carregar. E imagino que se essa pessoa não era um trabalho qualquer. Definitivamente não. O artigo chama o mensageiro de alma da mensagem. E é a descrição perfeita. Ele era o elo humano, sabe? Frágil, mas essencial. Responsável pela integridade, pelo sigilo e, na medida do possível, pela rapidez. E não tinha um único tipo de mensageiro. Podiam ser funcionários do rei em missões diplomáticas, podiam ser mercadores que aproveitavam as rotas comerciais. O artigo também cita estudantes e clérigos, e até monges. Por que os monges eram tão confiáveis assim? Porque as ordens religiosas, como os cistercienses ou os franciscanos, tinham uma rede de mosteiros por toda a Europa. Eles eram vistos como neutros, como pessoas pias, dedicadas. Um monge viajando entre abadias era menos suspeito que um soldado, por exemplo. E com isso, eles criaram verdadeiras rotas de informação, mantendo a cristandade toda conectada. E a viagem em si? O artigo pinta um quadro bem sombrio. Estradas ruins, bandidos, guerras, rios sem ponte, neve nos Alpes. Era um perigo constante. Mensageiros muitas vezes viajavam armados ou em pequenos grupos para se proteger. Mas a chance de dar errado era enorme. A mensagem podia ser roubada, o mensageiro podia ficar doente, ser preso como espião, ou só se perder. A imprevisibilidade era a regra. Uma ordem do rei para um exército podia chegar semanas depois que a batalha já tinha acontecido. Isso moldava completamente o jeito de governar. Nossa, então era impossível microgerenciar um reino. O poder tinha que ser delegado, porque o rei não tinha como saber em tempo real o que estava acontecendo. Exato. Governava-se com atraso, com base em informações que já chegavam velhas. Mas, no meio desse caos, algumas redes organizadas começaram a surgir. O papado, como a gente falou, tinha um sistema eficiente. As cidades italianas, tipo Veneza e Florença, criaram correios para seus comerciantes. E no final da Idade Média, acontece uma revolução logística que o artigo menciona. A família Tasso. A família Tasso. Esse nome soa familiar. Parece o começo de algo grande. O artigo detalha como eles viraram, os fundadores do sistema postal europeu. Sim, e a história é fascinante. Eles, que depois viraram a casa Turner Texas, não só transportavam cartas. Eles criaram uma infraestrutura. A sacada deles foi que o problema não era a velocidade de um cavalo, mas o cansaço do animal e do cavaleiro. Então eles criaram um sistema de postos, de estações de troca a cada tantos quilômetros. O mensageiro chegava, pegava um cavalo descansado e continuava toda, um sistema de revezamento. Ah, entendi. Isso deve ter mudado tudo. A comunicação deixou de depender da resistência de um homem e passou a ser um sistema contínuo. Exatamente. Isso cortou os tempos de viagem drasticamente e pela primeira vez tornou a comunicação a longa distância previsível. Você podia pagar mais por um serviço expresso e ter uma boa ideia de quando sua carta ia chegar. Eles foram contratados por imperadores, por papas, e a rede deles se tornou a espinha dorsal da comunicação europeia por séculos. Foi uma revolução. As mensagens viajavam. A fonte diz que muito vinha do legado do Império Romano. Sim, por incrível que pareça, as estradas romanas, mesmo caindo aos pedaços, ainda eram as principais artérias de comunicação 1000 anos depois. Mas ao longo dessas rotas, existiam nós de comunicação. Cidades grandes, claro, mas principalmente locais de encontro, como as feiras de Champagne, na França. Ali era um caldeirão de gente de toda a Europa. Então a informação circulava muito. E os mosteiros de novo, né? O artigo menciona a abadia de Cluny como um desses nós. Cluny era mais que um mosteiro.
Era a cabeça de uma ordem com centenas de casas afiliadas pelo continente todo. Funcionava como um centro de distribuição de correspondência, conectando a Inglaterra, a Itália, a Espanha e a Alemanha. Era um dos poucos lugares com uma visão realmente europeia das coisas. E só para a gente ter uma ideia da escala de tempo, o artigo dá um exemplo concreto. Uma carta de Paris a Roma. Qual era a estimativa? Olha, em condições ideais, com um mensageiro rápido e tempo bom, talvez 2 semanas. Mas o normal era levar de 1 a 2 meses. E isso se a carta chegasse. Tinha uma expressão na época que o artigo destaca que resume tudo. Se Deus quiser, a mensagem chegará. Nossa, essa frase diz tudo, né? Não era uma questão de logística, era uma questão de fé. Isso deve ter criado o que o artigo chama de cultura da espera. Sem dúvida. A gente vive na cultura da impaciência do visualizou e não respondeu, né? Eles viviam na cultura da espera e da incerteza. Enviar uma mensagem era um ato de fé. E na diplomacia, isso era crucial. Um silêncio de meses de um rei vizinho podia significar 1000 coisas. Desinteresse, o mensageiro foi pego, a estrada está bloqueada. Essa ambiguidade era uma constante. E nem sempre a mensagem era escrita, certo? A fonte fala da importância das mensagens orais. Sim, muitas vezes o mensageiro era um correio vivo. Ele precisava memorizar a mensagem palavra por palavra e recitar. Isso era comum para informações muito sensíveis, porque não deixava rastro físico. E para mensagens escritas que precisavam de sigilo extra, o uso de códigos e cifras já existia, ainda que de forma mais rudimentar. Com todo esse esforço, risco e espera, as mensagens que finalmente chegavam deviam ter um peso enorme. O que elas diziam, o que elas faziam. Elas moldavam o mundo. Diplomacia, guerra, religião, tudo era conduzido por cartas. O artigo cita o exemplo mais poderoso, a convocação da Primeira Cruzada pelo Papa Urbano II, em 1095. Foi uma carta, uma mensagem que circulou, que mobilizou dezenas de milhares de pessoas e redesenhou o mapa. E os reis usavam as cartas para consolidar o poder. Tratados, alianças de casamento. Exatamente. Uma carta selada podia selar o destino de reinos. E o estilo era parte da mensagem. Elas começavam com fórmulas solenes, como Rex Dei Gratia, Rei pela graça de Deus, para deixar claro que aquela autoridade vinha do divino. Então, quando você disse que a carta era performativa, uma bula de excomunhão não era só um aviso, era a própria sentença. O pedaço de pergaminho tinha o poder de mudar o status espiritual de alguém. Você pegou a essência, é exatamente isso. A carta não apenas informava sobre uma realidade, ela a criava. Uma bula de excomunhão não descrevia que alguém estava fora da igreja. Ela executava esse ato. Uma ordem do rei não era um pedido, era a própria ação se desdobrando à distância. No mundo onde a maioria era analfabeta, a palavra escrita tinha um poder quase mágico. Mas não era só poder e guerra. O artigo também fala de um lado mais íntimo, da correspondência privada. Sim, e é um vislumbre fascinante da mentalidade da época. Tinha as cartas de amor cortês, trocadas entre aristocratas. O exemplo clássico são as cartas de Heloísa e Abelardo, que são uma mistura de paixão, filosofia, teologia. E tinha também a amizade espiritual, trocas profundas entre monges e estudiosos, como entre o próprio Abelardo e o grande rival dele, São Bernardo de Claraval. Essas cartas construíam redes de apoio, de debate, mas essa noção de privado era bem diferente da nossa, né? Uma carta de amor não corria o risco de virar um escândalo público. Com certeza, a fronteira entre público e privado era muito, muito tênue. Uma carta de amor podia ser lida em voz alta no salão do castelo, virar prova numa disputa de herança, virar chantagem política. A privacidade como a gente entende, esse espaço íntimo e inviolável, é uma construção bem mais moderna. Naquela época, a correspondência era muito mais comunitária. Para recapitular, então, a gente tem a carta como um objeto físico precioso, o selo como uma assinatura visual e uma garantia quase sagrada, os mensageiros como heróis anônimos enfrentando perigos e uma cultura da espera que moldava tudo.
Enviar uma mensagem na Idade Média não era um ato trivial, era um evento político, social e simbólico. Garantia a presença do remetente. Hoje a gente vive na era da comunicação instantânea, desmaterializada. Trocamos centenas de mensagens digitais por dia. A questão que fica é, com essa velocidade toda, o que realmente significa estar presente para alguém que está à distância? Será que a nossa comunicação constante nos tornou mais próximos? Ou apenas diluiu o significado e o peso da presença? E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.